Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Caríssimos irmãos, nesse Evangelho Jesus encontra os discípulos discutindo quem era o maior, quem era o menor, uma disputa de vaidades entre os discípulos. Algo que também é muito feio entre nós, quando encontramos em comunidades, nas famílias, nos grupos nos quais convivemos. Na verdade, a vaidade é sempre uma espécie de autoafirmação, de merecer mais do que alguém, alguma coisa. A gente deve, na verdade, converter o nosso coração a um sentimento mais fraterno, o da humildade que considera que cada um tem a mesma dignidade e que o Senhor ama a todos igualmente, ama a todos na mesma intensidade. Eu gosto de utilizar sempre uma imagem da natureza para falar do amor de Deus para com o homem. O sol, ele nasce para todos e ilumina a todos com a mesma intensidade. Só que a sombra existe à medida de algo que cobre a luz do sol. Por exemplo, se você estiver num quarto e lá tiver diversas janelas e você fechar todas as cortinas desse quarto, a luz do sol não vai entrar. E como consequência, a intensidade do sol não vai ser toda vista na sua possibilidade, porque as cortinas estão fechadas. Mas se começar a abrir as cortinas, logo a luz do sol vai entrar com mais intensidade, assim como está brilhando lá fora para aqueles que passam. À medida que nós vamos abrindo-nos, nós vamos experimentando essa luz intensa do amor de Deus. Então não é que alguém seja mais amado por Deus do que outro, seja mais escolhido por Deus do que outro. Na verdade, à medida da nossa abertura é que nós vamos conhecendo a intensidade do amor de Deus. Por isso podemos dizer, Deus, assim como o sol que brilha intensamente para todos nós, também ama-nos intensamente, a todos igualmente, com o mesmo amor, mas depende de nós termos maior participação ou menor participação nesse amor de Deus. Dos discípulos, quem era o maior? Quem era deles todos o mais chamado, o mais escolhido? Todos eram igualmente escolhidos e amados com as suas qualidades e mesmo com suas imperfeições, Deus os queria para poder converter a vida deles. Então que essa consciência do amor de Deus que se manifesta com a mesma intensidade e igualdade para nós, possa nos ajudar a compreender. Não somos melhor que ninguém. Deus nos capacitou conforme quis e nos deu aquilo que convinha. A nós cabe somente reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas. E o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã em mais um programa Palavra da Salvação.